aqui, vocês acham que vocês têm vaga em algum clube de ponta no Brasil hoje? Nenhum de vocês tem. Quando Nova Iguaçu, vocês não ganharam não ganharam do Água Santa, porra, não ganharam do Sampaio Correia, não ganharam do Bangu. Caralho, mano, a gente se fudeu o ano inteiro de novo. Pô, na moral, o então pegou, falou, pega e vai embora, mano. Não tá satisfeito? Vocês não vão ter visibilidade, todos vocês não vão ter visibilidade em nenhum clube igual vocês têm aqui. Porque no top 3 vocês não tem vaga. Não tem vaga, porra. E da mesma forma como a gente levanta, a gente derruba, irmão. Caralho, é 20 mil. Se pagar pra ver, mano, a gente derruba mesmo. Se faz um estádio pra 100, é 100 mil. Qualquer jogo no Maracanã, caralho, o Fluminense perde a linha com a gente, dá 10% da marca, porque sabe que a gente vai engolir os caras. Contra o rival, é meio a meio no Maracanã. Vocês acham que vocês vão ter visibilidade aonde se vocês não estiverem aqui? Caralho, não é possível, gente. A situação da SAF do Vasco é uma loucura. Liminar pegando o controle do futebol de volta para a parte associativa do clube, 777 perdendo ingerência sobre as decisões depois de denúncias de atraso nos pagamentos de parte dos acordos para a aquisição do Cruz Maltino e agora a especulação do interesse da 777 em vender a SAF vascaína. Para entender essa e outras questões da atualidade do futebol, que trata diretamente do futuro dos clubes, nesse momento em que os clubes brasileiros, muito endividados, recorrem a esse tipo de investimento, a gente do Além da Área produziu uma série de vídeos explicando o que é ou o que são as SAFs e também tendo um olhar específico aos processos de cada SAF. Mas para isso, a gente vai começar do começo. Vamos entender o que foi as leis da SAF, e é por isso que nesse vídeo 0 da série As SAFs no Brasil, vamos explicar o que é a lei da SAF e o que ela permite. Então, bora pro vídeo. A Lei 14.193 de agosto de 2021, popularmente conhecida como a Lei da SAF, é um projeto de lei que regulamenta a compra dos clubes de futebol por empresas, dando aos clubes a possibilidade de deixarem de ser uma associação sem fins lucrativos. O que a lei fez foi instituir a possibilidade da chamada Sociedade Anônima de Futebol como um subtipo societário específico para o futebol brasileiro. Algo que é importante deixar claro agora já de cara é que existe um limite do quanto o seu clube pode vender para uma empresa que fosse dona da sua SAF. E esse limite é de 90%, então a associação sempre vai continuar com pelo menos 10% da SAF. Isso quer dizer também que essas empresas como a Atari Esportes do Ronaldo, a 777, o grupo Eagle Football Holding do John Textor, nenhuma dessas empresas poderia chegar a ser 100% dono das SAFs dos seus respectivos clubes. Segundo alguns senadores que estavam envolvidos no projeto de lei da SAF, a SAF é uma medida que visava uma criação de um novo mercado para o futebol brasileiro. Segundo o senador mineiro Rodrigo Pacheco, a tônica do projeto e agora da lei é criar um novo sistema do futebol brasileiro, mediante a regulamentação da SAF, estabelecer normas de governança, controle e transparência, instituir meios de financiamento da atividade futebolística e prever um sistema tributário próprio. Rodrigo Monteiro de Castro, um dos coautores da ideia da lei da SAF, pontua que o objetivo é criar um novo mercado do futebol. Ele diz: muito além da instituição de um tipo ou subtipo societário, ambiciona-se a criação de um sistema integrado e sustentável, composto pelos elementos necessários à formação de um novo e pujante mercado do futebol. Nesse sistema, a SAF cumpre a função nuclear de atração e integração de seus componentes. No fim das contas, a lei da SAF se apresentou como uma possibilidade de reestruturação financeira para a maioria dos clubes, até porque a maior parte dos grandes clubes do futebol brasileiro são até hoje altamente endividados. Mas como funciona essa recuperação salvadora dos clubes endividados? Rodrigo Capello explica em matéria do GE que as dívidas se mantêm na associação sem fins lucrativos. E aí a empresa, que sendo acionista majoritária passa a ter o controle do futebol do clube, não fica com essas dívidas em seu nome, mas é obrigada a contribuir com o pagamento dessas obrigações nos limites estabelecidos pela lei. Para as SAFs, são duas as formas de recuperação financeira. Uma é o regime centralizado de execuções e a outra é a recuperação judicial. Ainda nessa matéria do Rodrigo Capello, ele explica a diferença das duas. A lei da SAF criou o mecanismo do regime centralizado de execuções, que funciona como uma fila para credores de natureza civil e trabalhista. A empresa assume a responsabilidade de contribuir no pagamento dessa fila com 20% de suas receitas correntes mensais. A princípio, clubes que aderem a esse regime têm um prazo de 6 anos para pagamento das dívidas.
Se pelo menos 60% da dívida for quitada nesse período, concede-se uma extensão de mais 4 anos para a quitação do restante. Portanto, acaba-se tendo um prazo de 10 anos para essa quitação. O regime centralizado de execuções também abre a possibilidade de abater em pelo menos 30% as dívidas por meio de descontos, e tem uma ordem definida para os pagamentos dos credores de acordo com prioridades de créditos mais antigos e também aos perfis, por exemplo, idosos, pessoas com doenças graves, pessoas com créditos menores do que 60 salários mínimos, gestantes e vítimas de acidentes de trabalho no futebol têm prioridade nesse pagamento. Já a recuperação judicial, ou extrajudicial, como coloca aqui o Rodrigo Capello, costuma ser usada por empresas quase falidas, mas que possuem relevância econômica para a sociedade. Em resumo, essas companhias podem renegociar as dívidas cíveis e trabalhistas com mediação do poder público para que os créditos sejam abatidos por descontos e pagos em um novo prazo. E nesse caso, o papel da lei da SAF foi garantir a possibilidade do acesso a essa ferramenta para os clubes que se tornarem empresas. A legislação também antecipa que os contratos bilaterais com jogadores podem ser transferidos da associação civil para o clube empresa, sem que sejam envolvidos no acordo a ser negociado no decorrer da recuperação judicial. Bom, esse é o primeiro vídeo de um início de uma série de vídeos que a gente vai se debruçar aqui no canal sobre as SAFs no Brasil. E hoje ia ser apenas um vídeo introdutório dessa série, mas acabou que a gente decidiu, devido aos acontecimentos recentes, ir a fundo nessa questão do Vasco. Então vamos lá e vamos ver como é que isso afeta o Vasco. Na noite do dia 15 de março de 2024, o Vasco obteve uma liminar na justiça que tirou o controle do futebol da SAF das mãos da sua dona, a 777. Segundo o juiz Paulo Assed Stefan, que ficou responsável por julgar essa liminar, a 777 realizava operações estranhas e que poderiam até ser prejudiciais para o clube. Além de, como o próprio juiz coloca aqui na decisão dele, de terem vários atrasos, que ele coloca aqui especificamente cabalmente demonstrado na documentação apresentada. Mas a 777 investiu dinheiro no clube, né? E ela não ia simplesmente observar o Vasco escorregando pelas suas mãos. Então a 777 entrou com um agravo contra a decisão liminar. Mas na realidade a 777 não aparenta mais ter tanto interesse assim de continuar com o Vasco, sendo que até já deu uma sinalização de que poderia vender o clube por cerca de 600 milhões de reais. E a SAF do Vasco, né, que é a empresa aberta para tomar conta do futebol e que anteriormente era comandada pela 777, também entrou com agravo contra essa decisão liminar. Segundo o GE, fontes ligadas à SAF do Vasco entendem que a utilização do recurso do agravo é uma coisa mais para proteger a governança da SAF e seus funcionários. Então, no final das contas, é uma questão de segurança jurídica. E a SAF ainda pede que a 777 Partners ainda perca o direito político em relação ao capital que ainda não foi aportado, em referência aos próximos 2 aportes que ainda não foram realizados. A 777 falou na nota dela, que eu vou ler aqui completa para vocês, que essa decisão foi uma aberração jurídica. A 777 Partners lamenta que o Vasco SAF, sob o comando do clube associativo, não tenha quitado no prazo os direitos de imagem dos atletas, pagamento que deveria ter sido feito na última segunda-feira, dia 20. Foi o primeiro atraso de salários ou imagem com o elenco desde que assumimos a companhia há 18 meses. A decisão liminar, que temporariamente nos afastou do comando da Vasco SAF, impediu que fizéssemos um aporte ponte, como feito no ano passado, nesse mesmo período do ano, quando as receitas do futebol são mais baixas. Aproveitamos para tranquilizar os vascaínos, jogadores e funcionários, garantindo que tão logo a presente aberração jurídica seja revertida, regularizaremos de imediato essa triste situação, disse a 777 em sua nota. E realmente, essa decisão é meio nebulosa no quesito da segurança jurídica para as empresas que queiram adentrar nesse novo mercado do futebol brasileiro. Bom, mas isso é uma coisa que a gente vai ter que ver e esperar acontecer, porque é uma legislação nova no Brasil e ainda vão ter várias mudanças sobre isso. Esse tipo de coisa vai se aperfeiçoando com o tempo. Bom, se acompanhou aqui, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos, aquele seu amigo botafoguense, aquele amigo tricolor baiano, um cruzeirense, um atleticano. A gente vai estar falando aqui no primeiro momento das SAFs mais importantes do Brasil, buscando trazer para o torcedor uma tradução dos processos que envolvem essa transformação radical que o futebol brasileiro vive. Obrigado e fui!